Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos estar lendo em nossa oração da manhã o capítulo de número 18 do primeiro livro dos Reis. Amém? Pega a tua Bíblia e vem ler com a gente. Se você não tem Bíblia, não tem problema, fica com a gente ouvindo a palavra do Senhor. Amém? O capítulo de número 18 tem como título Elias apresenta-se a Acabe. E sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservamos os cavalos e mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e, conhecendo-o, ele prostrou-se sobre o seu rosto e disse: És tu o meu senhor Elias? Uma pergunta. Respondeu-lhes ele: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e, dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que se não haviam achado. E agora diz tu: Vai, diz a teu senhor: Eis que aqui está Elias? Elias. Não perguntou, só citou. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não dissera a meu senhor o que fiz quando Jezebel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, uma cova, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, diz a teu senhor, Elias, que está Elias. Eis que diz ao seu senhor: Eis que aqui está Elias, ele me matará. E disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deverás hoje me apresentar a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e foi Acabe ter com Elias.
O versículo de número 17 tem como título Elias e os profetas de Baal. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o profeta de Israel? O 18. Sim. Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai. Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. E agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezebel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um deles, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. Então eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, mas não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, prepara-o primeiro, porque sois muitos, invoca-o e o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepará-lo e invocar o nome de Baal. Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manguejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Chamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles chamaram em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nenhum, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele.
Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Israel e de Israel, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias ora para que chova. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou, e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. À 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Gente, que linda história, né? Veja bem, olha como que é. Por conta de Jezebel, né? Por conta de uma ordem dela, que era amante, era seguidora de Baal, né?
quantos profetas foram mortos. Teve alguns que foi escondido, né, de acordo com a palavra, por aquele servo, né? Mas assim, ficaram quantos profetas de Baal tinha? Um monte, mais de 400 profetas, né? Só que ele não era Deus, Baal não era um Deus. Então eles serviam a uma imagem qualquer, uma ilusão qualquer. E na hora que foi chamado, ele não apareceu. E Elias estava sozinho, quer dizer, sozinho não, era um só profeta, né? Mas ele não estava só. Ele tinha o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. E quando os outros clamaram e se cortaram até, né? A palavra diz que eles se retalhavam, acho que na tentativa de chamar a atenção daqueles que eles acreditavam existir e ser Deus. E não houve essa atenção, não houve esse olhar, porque esse Deus deles não existia. Então, eles acabaram parando, desistindo. Então, chegou a vez de Elias clamar a Deus, ao verdadeiro Deus, e aconteceu de ele aceitar aquele holocausto, e foi assim uma bênção que todo mundo entendeu, todo mundo viu, reconheceu que esse Deus, esse nosso Deus, é o verdadeiro e único Deus. E aí o que aconteceu com aqueles outros profetas? Todos eles foram mortos, porque profetizavam mentiras, coisas que não existiam. Glória a Deus por isso, porque o nosso Deus vive e reina para sempre. Amém? Fica com a gente, volta amanhã, porque amanhã tem mais oração da manhã e precisamos de você aqui para louvar, para orar, para estar lendo a palavra com a gente, buscando esse Deus maravilhoso que tudo pode, que pode transformar a minha vida, que pode transformar a tua vida, te curar, te sarar de todas as enfermidades, material, espiritual e mental. Tá bom? Fica com a gente, volta mais vezes e vamos louvar esse único Deus que pode todas as coisas. Que Deus te abençoe poderosamente, grandiosamente, mude a tua vida da água para o vinho e que seja sempre abençoado, tu e a tua casa. Amém?